Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Esporte Online, onde nós falamos de todos os clubes da Série A do futebol brasileiro. Agora nós vamos acompanhar as notícias do jogo de ontem entre Botafogo e Vasco, melhor dizendo, Vasco e Botafogo, porque o mando de campo foi do Vasco. Acompanhe comigo todas as notícias, mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e para você estar recebendo mais conteúdo como esse. E vamos para o vídeo. Olha, praticamente dominar o Vasco na partida. A gente viu um primeiro tempo, né? Ainda um pouco mais equilibrado, mas no segundo tempo, principalmente, né, Felipe? As principais chances foram do Botafogo. O Vasco agrediu muito pouco, o John trabalhou muito pouco nessa partida, né? Um Botafogo muito mais organizado, né? Saíram jogadores importantes, obviamente, mas o pilar do Botafogo, ele se manteve. É o Marlon, é o Gregory, é o Savarino. Aí tem a entrada de um jogador parecido, obviamente, tecnicamente eu acho o Igor Jesus melhor do que o Arthur, mas o Arthur é a referência. E o Montoro, para mim, é um jogador que tem me chamado muita atenção pela qualidade técnica e pela tomada de decisão. Você pode ver que no segundo gol, o Montoro ele não se desfaz da bola. Ele acha o Marlon, que também assiste o Nathan Fernandes por dentro, mas é um jogador que toma muita decisão boa. Então, o Botafogo ele ganha a profundidade no seu elenco. É um time que tem a chegada de um novo treinador, mas com um pensamento. Jogar ofensivamente, ter a posse de bola no campo do adversário, agredir o adversário, independente de qualquer lugar que você jogue, ser um time agressivo. E é isso que o Botafogo mostrou ontem no jogo contra o Vasco, que por sua vez teve um mês para trabalhar. Obviamente, assim, Fernando Diniz, ele gosta muito, é um time de posse de bola. O Vasco ontem teve mais posse de bola do que a equipe do Botafogo, trocou mais passe do que a equipe do Botafogo, equilibrou a partida, mas foi um equilíbrio, mais o Botafogo controlando o jogo do que o Vasco pressionando a equipe do Botafogo. E, assim, o Vasco precisa melhorar em algumas valências, principalmente no pós-perda, precisa melhorar em finalização. O Vasco finalizou muito ontem de fora da área. O campo estava muito ruim, realmente. E o Vasco ele é muito forte dentro de São Januário. O Vasco vai buscar coisas grandes em São Januário. E quando você tira o jogo, quando você vende o mando para um lugar que não é a sua casa, que é onde você se sente confortável, onde você vai ganhar os pontos para brigar por G8, por alguma coisa maior dentro da competição, você dá uma nítida resposta ao torcedor que financeiramente você precisa mais do que talvez um 3 pontos. Obviamente, entra sempre no campo para ganhar o jogo, mas se você não tem o fator casa, que para o Vasco, para o Corinthians, é muito importante, você acaba deixando em segundo plano algumas coisas maiores dentro da competição. Então, o Fernando Diniz tem esse desafio aí pela frente. Acho que o Vasco precisa sim contratar jogadores importantes. Ontem, uma partida discreta do Coutinho, que foi um jogador importante contra o São Paulo. Uma partida discreta do Ryan, que para mim é o expoente dessa equipe. Para mim é um jogador imprescindível pro Fernando Diniz, porque ele pensa de futebol. Ontem foi uma partida aquém do que a gente já viu o Ryan jogar. Então são jogadores importantes que não voltaram ao mesmo nível que quando parou. A parada foi ruim para o Vasco, porque estava pegando uma sequência, estava indo muito bem, aí para. Está um período de férias, volta a treinar e o Botafogo vem de um ritmo maior de jogo, jogo de intensidade alta e exigência mais alta do que o Vasco que só treinou e voltou a jogar no final de semana num campo ruim. Então o Botafogo venceu e venceu bem com autoridade, porque é uma equipe mais preparada para esse tipo de jogo. E aí, se no Vasco, né, Jéssica, está muito personalizado na figura do Diniz, do que o que ele pode fazer com esse elenco, esse tempo de preparação, o que pode ainda, né, essa equipe apresentar dentro do campeonato, tendo um pouco mais de tempo de trabalho para o Diniz. No Botafogo, como você falou, né, a maneira de jogar é do clube, do seu presidente, do seu CEO, do seu dono, que inclusive demitiu o último treinador porque entendia que ele não conseguiu entregar o Botafogo Way, a forma que ele quer que o Botafogo jogue. Então, nesse ponto, né, a expectativa pelo David Ancelotti é que ele ontem estava à beira do campo como auxiliar, não podia ser o técnico porque não está regularizado, estava junto com o Caçapa aí abraçando o Diniz. É mais a expectativa de como esses jogadores vão reagir a um novo time, digamos assim, né? Porque tem o Igor Jesus saindo, já saiu, e agora o Gregory também está negociado, não joga mais pelo Botafogo. Acho que a expectativa era muito mais como esse time se comportaria
sem peças importantes. E a primeira resposta é bem positiva, né? Sim, a resposta é positiva. Claro que o Botafogo ele tem que continuar no mercado, né? O projeto do Botafogo ele tem a ver com isso, em trazer jogadores que eles se valorizem no clube e eles vão ser vendidos. Esse é o modelo de negócio do Botafogo. Então a rotatividade vai ser sempre alta de atletas. Por isso que é tão importante o clube saber qual é o DNA do que quer jogar em campo, porque isso se mantém, né? Isso perdura, independente de jogadores ou até de comissão técnica que passar por ali. Pensando nisso, eu acho que tendo essa essência consolidada, é mais fácil do time se entender, porque os jogadores já sabem qual é o ritmo que eles têm que impor na partida e o que é que o clube espera deles. O clube espera que vocês marquem saída de bola, que o time encaixe de tal maneira, que o time seja agressivo e seja intenso, e isso são regras gerais que acabam coordenando o time. Os traços finos a gente vai ver ao longo dos dias, né? Conforme os dias vão passando, a gente vai entender o que mais que o David pode entregar, o que ele vai aprimorar nessa equipe, o que ele vai trazer de novas metodologias. Isso a gente vai passar a ver a cada jogo do Botafogo. Mas eu acho que a essência está ali. Então é mais fácil também para um treinador, quando ele pega uma equipe, que não precisa tirar da cabeça dele uma cara de jogo, né? uma identidade nova. A identidade do Botafogo já está posta. O treinador tem que chegar e afinar isso tudo, fazer com que o time seja mais competente para vencer seus adversários. E a gente percebe que isso aconteceu no jogo de ontem, né? Agora, esses traços finos a gente vai ver ao longo do processo. Vamos ver as avaliações dos treinadores. O Caçapa foi quem deu entrevista pelo Botafogo. Como eu disse, ainda não está regularizado, né? O David Ancelotti ficou como um auxiliar ali para o Caçapa ontem, que acabou assinando e dando a entrevista coletiva, assinando a súmula e dando a entrevista depois da partida, e também do Diniz, técnico do Vasco, com esse resultado. Se a gente for resumir tudo isso, eu acho que isso mostra tanto a humildade da parte de todos, né? Porque não é fácil, como você bem disse, um auxiliar de luxo mesmo, né? Então eu fico feliz em poder ajudar, e ele participou da forma que poderia, né? Mas eu acho que com a bela vitória que nós tivemos hoje, vem a coroar a semana, porque a semana também foi muito leve, né? A chegada dele foi muito leve, é um cara bem simpático, um cara aberto, um cara muito humilde, não somente ele, mas o restante da comissão também. Eu acho que isso os jogadores viram e transformaram isso hoje numa bela vitória. Eu acho que a gente errou, repito assim, tem alguns erros que a gente cometeu hoje, no período que a gente está já são meio que inadmissíveis. Então eu não vou atribuir o jogo de hoje a nenhum comportamento mental, não. Acho que a equipe tem que reagir rápido, porque a gente tem jogo decisivo na terça-feira e eles têm condições, e espero que reajam de uma maneira muito positiva. Mas as contratações a gente está de olho no mercado, a gente tem algumas sondagens e a gente vai tentar reforçar de maneira pontual quando a gente conseguir o nome certo. Não adianta a gente contratar só para contratar. A gente tem que tentar acertar. Acertar em contratação já é difícil, ainda mais com restrição de orçamento. Mas a gente está mapeando o mercado para achar bons nomes para trazer para o Vasco. Deixa eu fazer uma atualização e uma correção importante, que o GE. Globo, a gente está falando mais detalhadamente, né, dos nossos repórteres, dessa apuração do Gregory, porque o Arraian anunciou oficialmente a contratação, né, do Gregory, tem um acordo com o jogador, mas o John Textor foi às redes sociais negar que essa contratação já tenha sido, essa negociação já tenha sido efetuada, falou que a proposta ao clube, do Arraian ao Botafogo, não foi satisfatória, não pagou a multa rescisória e nem ofereceu ao Botafogo um valor que valha a negociação. Então, segundo o dono do Botafogo, o Gregory ainda é jogador alvinegro. Precisamos acompanhar aí nos próximos dias como se encaminhará essa negociação do Arraian com o Botafogo para contratação do Gregory. Ontem foi importante mais uma vez na vitória do Botafogo no Clássico por 2-0. Rapidinho. Uhum. Sabe por quê da escolha do David, né? Porque ele cuidava da parte ofensiva quando trabalhava com o pai dele, com o Ancelotti. Então, o Botafogo Away, ele quer a parte ofensiva aguçada. Ele cuidava da parte ofensiva no Real Madrid e na Seleção Brasileira. Os treinadores de ponta, um cuida da parte ofensiva e o outro da parte defensiva. E por isso a escolha do David. A gente vai acompanhar mais aí também nos próximos meses aí no comando do Botafogo. Falando de outra partida, né?